Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. A irmã Eliane, louvando o hino da harpa, amém? Logo após o evangelista Sérgio, fazendo a leitura oficial da palavra. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino da harpa de número 200. Bondoso amigo. Só um minutinho, peraí. Bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isto prova nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, irmã Eliane. Deus abençoe em nome de Jesus. Evangelista Sérgio, com a leitura oficial da palavra, amém? Amém. A paz do Senhor para todos. Nesse momento nós vamos fazer a leitura em Salmos, de número 40. Salmos, de número 40. Amém? Do primeiro versículo em diante. Salmos, primeiro 40. De número 40. Que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor
a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor. Livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos seja em troca da sua afronta os que me dizem: Ah, ah, folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, sabemos que Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E com paciência, meu Deus, esperamos em Ti, porque Tu tens a provisão na hora certa para com a Tua igreja, para com o Teu povo. Abençoa, meu Deus, a cada um dos Teus servos nesta noite. Abençoa todos aqueles que estão online neste momento, meu Deus, para aprendermos da Tua palavra e o Teu servo que vai ministrar nesta noite, Pai amado. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, evangelista Sérgio. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. A irmã Eliane poderia louvar mais um hino e orar pelas ofertas. Amém? Amém. Vamos orar pelas ofertas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te apresentamos, meu Deus, cada ofertante, meu Deus, nesta noite, cada dizimista, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, venha abrir as portas, Senhor, e abençoar aqueles que desejam ofertar, Senhor, e não estão podendo. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus. Abre as portas, Senhor, para o teu povo, meu Deus. E multiplica, Senhor, as moedas, Senhor. Abençoa o celeiro de cada um, Pai, no nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos. Vamos louvar o hino de número 285. Glórias a Deus. 285. Senhor, pela fé me sustento, na graça nos teus mandamentos, que operam a cada momento, no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus,
bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo de vida, e sempre a mim é concedida por nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. De bênçãos, ó, vem me inundando, o meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de todo o meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, mais uma vez, muito obrigado, irmã Eliane, que Deus a abençoe, em nome de Jesus. Peço à irmã Hélia Margarete, que olhe pelo, a missionária Hélia, né, que ore pelo pastor que estará ministrando a palavra de ensinamento nessa noite, amém? Glórias a Deus. Missionária Hélia, consegue me ouvir? Glórias a Deus. Acho que ela não está conseguindo ligar o microfone. A irmã Socorro, poderia orar? Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai eterno, neste momento, ó Pai, nós queremos te apresentar o teu servo, o pastor Edivaldo, nas tuas mãos, Senhor. Que ele venha, Senhor, a ser um instrumento usado nesta noite para o Senhor falar conosco. Senhor, em nome do Senhor, nós te agradecemos e te glorificamos pela vida do pastor. Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmã Socorro. Pastor Edivaldo. Quero saudar os irmãos nesta noite com a gloriosa, maravilhosa, doce paz do Senhor a todos. Quero pedir a Deus neste momento que use o seu Espírito Santo para poder nos instrumentalizar nesta noite com palavras de sabedoria e que o Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos para que nós entendamos, compreendamos e possamos ser executores desta maravilhosa, doce palavra do Senhor. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo São João, capítulo 6. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 37 a 40. Diz assim o texto sagrado: tudo que o Pai
me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos e amados irmãos, o texto que nós lemos nesta noite, ele trata de qual é a vontade de Deus para nós. A gente às vezes se depara com algumas pessoas que se declaram não saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E as pessoas ficam orando, buscando a vontade de Deus para a sua vida. Nesta noite, nós vamos ver 3 formas da vontade de Deus para nós. 2 delas não adianta nós orarmos, mas uma delas nós podemos buscar e nós entenderemos e saberemos qual é a vontade de Deus para nós. Ah, pastor, então quer dizer que Deus retém esse conhecimento da vontade de Deus para nós? A vontade, a revelação de Deus, ela não é na sua totalidade. Ela é parcial. Deus revelou aquilo que era suficientemente da sua vontade soberana para que o homem o conhecesse. A vontade de Deus para o homem é um dos temas nos quais muitos de nós nos debatemos. Às vezes por falta de conhecimento e, consequentemente, por falta de um relacionamento mais profundo com Deus. Essa expressão, vontade de Deus, vem de uma palavra telema, no original, que significa propósito, decreto, querer, desejo. A vontade de Deus em relação ao homem, quanto ao seu sigilo, ela se encontra no estado de secreto ou oculta e no estado de revelada. Ou seja,
aquilo que é perceptível, ok? Aonde nós embasamos esse sigilo da revelação de Deus? Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz o texto sagrado: as coisas encobertas, que são coisas encobertas? São coisas sigilosas, são coisas secretas, são para o Senhor. Então, o que quer dizer? Que essas coisas secretas não adianta nós buscarmos, porque elas são para o Senhor. Nosso Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas, ou seja, as perceptíveis, são para nós e para os nossos filhos. Então, fica bem claro que a revelação de Deus existe sigilos. Existe também a ostensividade da revelação, que é aquela que são perceptivas. Essa vontade secreta ou encoberta de Deus nos mostra que Ele é soberano, governa com detalhes sobre tudo e sobre todos. Nada pode ocorrer fora da sua onisciência, da sua onipresença e da sua onipotência. Ela é secreta por quê? Porque ela não foi revelada e nós a desconhecemos. Se Deus não revelou e é sigiloso, é porque neste momento ou nessa era não é de suma importância. Cremos que quando nós estivermos na eternidade com o Senhor, nós provavelmente tomaremos, né, conhecimento dessas coisas sigilosas, ok? Mas no momento eles as retêm para si. Por outro lado, a vontade ostensiva, deliberada e revelada ao homem, que é suficiente para que nós o conheçamos na sua plenitude, está revelada nas Sagradas Escrituras e culminando em Jesus Cristo. Então, a vontade revelada, ostensiva de Deus para nós, ela está nas Escrituras e em Jesus Cristo, o seu Filho. Afinal de contas, qual é o desejo máximo de Deus para conosco? O texto que nós lemos hoje, o nosso texto base, João, capítulo 6, versículo 37 a 40, mas eu vou ler somente do 38 ao 40, nós vamos ver a vontade máxima de Deus, né? Prioritária de Deus para nós humanos. Diz o texto: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E que vontade é essa? E a vontade do Pai que me enviou é esta. Então está definida aqui qual é a vontade do Pai no envio de Jesus para a humanidade.
que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Então, essa é a vontade de Deus para nós, que aqueles os quais o Pai deu a Jesus Cristo se perca. E segundo, que ele o ressuscite no último dia. Esse é o ponto central, essa é a vontade máxima de Deus para conosco. Ok? O 39, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, olha aí, outra vontade, que todo aquele que vê o Filho, que vê Jesus e crê nele, tenha a vida eterna. Então, a vontade do Pai é que nenhum se perca e que ressuscite no último dia e que tenha a vida eterna. Essa é a vontade central de Deus para conosco. Há 3 formas distintas em que essa vontade se apresenta. A primeira dela é decretiva. Decretiva vem o quê? De decreto. Aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que ele decretou na eternidade. Para quem? Para nós. A forma decretiva de Deus é um aspecto soberano e oculto de Deus. Ela provém do reconhecimento divino, dentre outros aspectos inerentes a ele, ou seja, ligado exclusivamente a ele. Esta expressão é uma ação decretiva, em que ele ordena tudo aquilo que deve acontecer. Ou tudo sempre aconteceu e acontecerá por sua vontade própria, soberana. Este aspecto decretivo, nós estamos falando de decreto, aparece na Epístola de Paulo, no capítulo 1, versículo 11. Esse aspecto decretivo de Deus. Diz o texto sagrado, abre aspas, nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados. Foi um decreto. A predestinação nossa foi um decreto. Predestinados conforme o propósito, ou seja, a vontade, o desejo daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, observamos que o aspecto decretivo do decreto de Deus, feito na eternidade, por vontade soberana, ele faz, decreta, assina embaixo, conforme o seu desejo e a sua vontade. E ela se cumprirá literalmente, independente do querer do homem ou não. Podemos observar também
esse aspecto decretivo da vontade soberana de Deus na humanidade, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, disse Jó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, ou seja, nenhum dos seus decretos pode ser impedido. Isso quer dizer que nada acontece fora do controle de Deus. Sabemos que essa vontade soberana é alheia à nossa vontade. Até que aconteça entre nós, há mais 2 decretos que se seguem, que nós vamos comentar agora. Falamos do aspecto do decreto, do decretivo, agora falaremos da forma do aspecto revelada para nós. Essa forma revelada, que é a perceptível, aquela que Deus deixou para que tivéssemos conhecimento dele, quer dizer que Deus resolveu e escolheu revelar-nos parcialmente. Ok? Parcialmente. Porque, como nós lemos lá em Deuteronômio 29, há coisas encobertas que só interessam a Deus, que não foi nos revelada. Por isso que ela não é na sua totalidade, é parcialmente. Aquilo que é suficiente e significativo para conhecermos, obedecermos e sermos salvos em nome de Jesus. Quer dizer que Deus resolveu e escolheu revelar-nos parcialmente a sua vontade, através da Bíblia Sagrada. Esta sua vontade declarada se diz respeito daquilo que o homem deve e pode fazer ou não fazer. Então, essa vontade perceptível, revelada através das Escrituras, vai te dar o caminho daquilo que você deve fazer e daquilo que você não deve fazer. Romanos 12, versículo 12, nós vamos ver essas 2 formas daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. Diz o texto sagrado, Romanos 12, versículo 12. E não vos conformeis com este mundo. Então, estamos vendo aqui uma revelação de Deus para nós daquilo que nós não devemos fazer. O que ele está dizendo aqui? Que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Essa é a revelação de Deus para nós. A parte B do versículo diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, aprendemos aqui que na revelação ostensiva e perceptível de Deus, nos mostra aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer através das Escrituras Sagradas. Romanos está nos dizendo aqui, nesse texto que lemos, a vontade dele é que nós não nos conformemos com este mundo que aí está. Na parte B, ele diz aquilo que ele deseja que nós façamos, que nós devemos nos transformar
pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Esta revelação ao homem, além de muitas faces, tem a sua complementação e a sua plenitude em Jesus Cristo. Na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 9, 10, abre aspas, diz o texto sagrado, revelar, ou seja, parcialmente a revelação de Deus. Esse mistério ele desvendou para nós. O mistério da sua vontade, é o desejo dele, segundo o seu beneplácito, ou seja, o seu desejo, a sua vontade, que propusera, que ele soberanamente propôs no seu coração, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, na primeira vinda de Jesus. Tanto as que estão nos céus, como a que estão na terra. Então, esse mistério, Deus revelou-nos para congregar em Jesus Cristo todas as coisas nos céus e na terra em torno de Jesus. Por último, nós vamos ver o aspecto da vontade permissiva de Deus. Nós vimos, primeiramente, a decretiva. A segunda que acabamos de ver agora, foi a revelada, a ostensividade daquilo que estava guardado com ele. E, por último, vamos ver o aspecto da vontade permissiva de Deus. Esta forma, que também está descrita na Bíblia Sagrada, a vontade permissiva de Deus, apresenta sua ação e aquilo que lhe agrada, com sua vontade permissiva. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, verso 11, abre aspas, o texto sagrado diz: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Aqui, fechando o parênteses do texto que lemos, e abrimos outro parênteses, e dando, como se diz aqui, uma palhinha, vemos aqui o livre-arbítrio funcionando na salvação do homem. Que o ímpio se converta, isso significa o quê? Que é o desejo próprio, a vontade própria de ser salvo. Que ele se converta do seu caminho. E ele continua, para que viva. Ou seja, o homem tem o livre-arbítrio de se arrepender,
de se converter dos seus maus caminhos e aceitar o Senhor para que ele tenha vida, e vida com abundância. Um outro texto que nos fala dessa permissividade de Deus está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É outro texto que embasa a vontade permissiva de Deus, é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não cabe a nós, irmãos, querer forçar a Deus desenfreadamente a revelar-nos a sua vontade secreta. Porque o texto de Deuteronômio 29 já diz isso. As coisas encobertas não é para serem reveladas, elas são para Ele. Para o nosso conhecimento, somente aquelas que são reveladas no texto sagrado e na plenitude dos tempos em Jesus Cristo. Então, não cabe a nós querer forçar a Deus desenfreadamente a revelar-nos a sua vontade secreta ou a decretiva. Aquilo que ele decretou na eternidade. Mas sim a sua vontade. Pois, como diz Deuteronômio 29, as não reveladas são para ele. Devemos, sim, procurar e buscar a sua vontade revelada. Ou seja, então, se alguém, ou um de nós, disser assim, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim, é só ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, que nós vamos encontrar a vontade de Deus para as nossas vidas. Nessa busca, procuramos não somente tê-las na forma de conhecimento, como também na forma de obediência, para que nós possamos saber qual é a boa e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Concluindo, fica claro que a prioridade de Deus em relação ao homem é que ele conheça a verdade e obedeça esta verdade, para que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite em nome de Jesus. Obrigado a todos. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigado, pastor Edivaldo. Que Deus abençoe e continue sempre a abençoar grandemente o pastor e toda a sua família, em nome de Jesus. Mais um excelente aprendizado aí para todos nós. Amém? Amém. Graças a Deus. Pedidos de oração, continuar orando por aqueles que estão enfermos, né, por aqueles que estão trabalhando, que estão na correria, né, pedir a Deus também que abra a porta de emprego para aqueles que não estão trabalhando, né, que continue também, né, continuemos orando também por aqueles que estão afastados, que voltem para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Essa irmã Geni, que ore encerrando o culto e por esses pedidos, amém? Lembrando que domingo, 9 horas da manhã, temos escola bíblica dominical,
às 9 horas da manhã, online, e às 19 horas temos culto presencial, lá na igreja, culto das senhoras, no próximo domingo. Amém? Os irmãos não deixem de participar. Amém. A igreja com a paz do Senhor. Vamos Amém. orar. Maravilhoso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento que passamos na Tua presença. Obrigado, Pai Santo, por essas palavras que nós ouvimos nessa noite. Continua nos abençoando, nos ensinando mais e mais a Tua palavra. Nos ensina, meu Pai, nos ajuda a seguir nos Teus caminhos. Dá, meu Pai, uma noite abençoada, meu Pai, um sono tranquilo para cada um de nós. Abençoa seus servos, Senhor. Pai de encontros enfermos, meu Pai, cura toda enfermidade. Fortalece, papai, os que estão fracos e alegres que estão tristes nessa noite. Agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmã Geni, que Deus abençoe. Pastor Edivaldo, a bênção apostólica. Considerações finais. Amém. Não esquecendo da oração pela quarta-feira e a sexta-feira, né? Vamos continuar buscando o Senhor. Quem tiver oportunidade, tiver de folga, que mora perto, ajude o círculo de oração em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém e amém. A paz do Senhor a todos, uma boa noite.